Olá, sou Paulo Eduardo e nós estamos chegando para mais um estudo aqui no canal Minuto Missionário. Seja bem-vindo. Muito obrigado por já estar aí do outro lado nos acompanhando. Eu louvo a Deus pela sua vida, pela sua companhia e sou grato a você por nos acompanhar. Você que todos os dias está aqui, você que sempre comenta, que compartilha os vídeos, que interage conosco, muito obrigado. Você que é um fiel ouvinte, ou você que ocasionalmente chegou até aqui, minha gratidão. Eu louvo a Deus por quem está assistindo. Nós temos visto, às vezes, uma queda no número de pessoas que nos acompanham, mas você que passa aqui todos os dias, minha gratidão a Deus. Deus possa estar te abençoando e guardando a sua vida, a sua casa, a sua família. Esse é o meu desejo. E eu quero convidar você agora a me acompanhar em mais um estudo. Vamos juntos. Hoje nós vamos começar o capítulo 2 da primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios. Capítulo 2, verso 1 nos diz: Eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não o fiz com ostentação de linguagem ou de sabedoria. Irmãos, eu li apenas o verso 2 como uma introdução hoje, porque a nossa intenção hoje é falar sobre a integridade do Evangelho, essa integridade do Evangelho que vinha sendo atacada na igreja de Corinto. O Evangelho estava se misturando com filosofias. Os coríntios queriam um Evangelho híbrido, ou seja, misturado com sabedoria humana. Eles queriam sim o Evangelho, mas queriam o Evangelho e mais alguma coisa. E eu estava estudando isso aqui, pensando que essa mesma tendência nós encontramos hoje na igreja contemporânea. Tendência de querer o Evangelho e mais alguma coisa. Existe um movimento chamado evangélico, existe um crescimento das chamadas igrejas evangélicas. Mas, lamentavelmente, esse evangelho que hoje é buscado pela grande maioria das pessoas é um evangelho que rejeita a simplicidade e a pureza deste evangelho. Querem outras coisas, outras experiências, querem misturar com algumas coisas. No século XIX, houve uma grande tendência de misturar o evangelho com filosofia, com saber humano, com as bombásticas descobertas da humanidade. Eles queriam misturar o evangelho e isso causou no liberalismo que matou tantas igrejas. No século XX houve uma mistura do evangelho com a ideologia política de uma forma mais acentuada na América Latina, que desembocou na chamada teologia da libertação. A essência do evangelho ela foi misturada e nessa mistura deslocou o eixo do evangelho para um aspecto puramente social, chegando ao ponto de Leonardo Boff afirmar que a conversão nada mais é do que a justiça social. Na teologia, chamada teologia da libertação, não existe o elemento da relação vertical com Deus, mas apenas horizontalmente da fé. E essa mistura tem causado muito problema. E nós vemos hoje uma tendência de misturar o Evangelho com outras experiências. A igreja em Corinto, o Evangelho estava ainda misturado aos experiencialismo, ou seja, experiências subjetivas, heterodoxas. E como eu disse, isso se assemelha muito, mas muito com o século XXI. As pessoas hoje não estão mais satisfeitas somente com o Evangelho. As pessoas não estão satisfeitas apenas com o Evangelho de Cristo simples, o Evangelho da cruz, o Evangelho de salvação, de abnegação, de santidade. As pessoas querem algo mais. As pessoas estão buscando experiências arrebatadoras. E isso tem desembocado no surgimento de alguns aspectos, alguns segmentos neopentecostais que afastam da doutrina
na busca de uma luz interior ou de experiências intimistas e subjetivas. E é o que nós vemos hoje nesta confusão religiosa, nesse mundo chamado mundo evangélico. Esse mundo de pessoas que querem sim o evangelho, sabem que o tradicionalismo religioso não resolve e vão buscar um evangelho, mas querem um evangelho misturado com experiências. Não se satisfazem com o evangelho simples da cruz de Cristo. A igreja de Corinto estava se misturando ao pragmatismo. E hoje também nós temos essa mistura do evangelho com o pragmatismo. Está florescendo nos nossos dias um cristianismo de mercado. E isso sempre me preocupou muito. Esse cristianismo de mercado, ou seja, o evangelho está se tornando em um produto de lucro. As igrejas hoje estão preocupadas em oferecer aquilo que as pessoas querem, aquilo que vai atrair mais pessoas. As igrejas estão fazendo de tudo para agradar a freguesia e abrem-se mais portas e oferecem produtos para atrair as pessoas. A verdade bíblica hoje não é mais referência. A verdade bíblica hoje não é mais a prioridade, mas sim aquilo que agrada as pessoas. A ponto de algumas igrejas não falarem de certos assuntos. A ponto de algumas igrejas franquearem a palavra. Não tem problema, faça e venha, porque aqui você pode fazer, aqui você pode ser quem você é do jeito que você quer. E lamentavelmente não faltam portas e essas pessoas estão buscando isso. Quantas vezes eu já ouvi de pessoas dizendo: eu não estou encontrando aqui o que eu gostaria, eu preciso procurar algum lugar que vai me realizar, que vai me levar a ter algumas experiências que eu não tenho aqui. Porque parece que a experiência com Cristo de salvação não é mais suficiente. Pessoas que verdadeiramente não conheceram a Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. É lamentável ver isso, que hoje o Evangelho tem se tornado apenas mais um movimento religioso, mas não de experiência pessoal. Esse é um quadro dos nossos dias e é o que a igreja em Corinto vivia. Os púlpitos hoje estão oferecendo o Evangelho ao gosto do freguês. Como se o Evangelho fosse um produto que se coloca na prateleira e se oferece ao freguês do jeito que ele deseja. E para corrigir esse problema, Paulo expõe nesse capítulo 2 de Corinto, da primeira carta, os fundamentos básicos da mensagem do Evangelho. Ele levanta 3 colunas que sustentam a mensagem do Evangelho, 3 coisas que são a base, a importância do Evangelho. Paulo fala: o Evangelho centraliza-se na morte de Cristo, que é o plano eterno de Deus, o Evangelho pelo Espírito Santo, por intermédio da palavra. O Evangelho envolve as 3 pessoas da Santíssima Trindade. Paulo vai falar dos versículos de 1 a 5 sobre a obra da cruz, dos versículos 6 a 9 sobre o plano eterno do Pai, e dos versículos 10 a 16 ele fala sobre a ação do Espírito Santo. E sabe, meus amados ouvintes, irmãos que nos acompanham, nós precisamos tomar muito cuidado para não nos deixarmos levar por esse Evangelho, muitas vezes falado com tanta eloquência, com palavras cheias de carisma e querendo mexer apenas com o emocional e enganando a muitos. Que nós possamos nos satisfazer com o Evangelho de Cristo, o Evangelho de salvação, o Evangelho de transformação, de viver na simplicidade da palavra, buscando, adorando e servindo ao Senhor. E não querermos viver nesse mundo cheio de experiencialismos, um evangelho misturado. Não há necessidade disso. Isso tem causado a queda, a destruição da vida de tantas pessoas que nunca se satisfazem e vivem procurando de portas em portas alguma coisa para resolver e não vão encontrar, porque estão desprezando o que verdadeiramente pode mudar a vida de uma pessoa, que é Jesus Cristo. Que Deus te abençoe. Muito obrigado por me acompanhar e até o próximo encontro, se assim o Senhor nos permitir.